está, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente proclama. Vamos a mais um evangelho nessa 33ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje a Senhora Santa Isabel da Hungria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, com esse Santo Evangelho, põe diante de nós o sacrifício que nós temos que fazer para ver, para se relacionar, para se encontrar com Jesus. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo numa era em que as pessoas querem tudo com muita facilidade, tudo de mão beijada, tudo com tranquilidade. Antigamente, eu vou dizer para vocês com muita caridade, não estou com saudosismo, nem tampouco com nostalgia, mas antigamente não existia tantas igrejas. Eram poucas, pelo menos lá na minha região, a gente tinha uma missa por mês. E quando tinha missa, nós todos íamos com alegria participar da missa. Mas todos os domingos a gente ia para o culto. E assim foi por um longo período de tempo, até que com muito esforço dos nossos padres, cada comunidade recebeu uma capela, uma igreja. E aí a gente percebe, agora não me refiro lá à região, à minha região, mas de modo geral, a gente percebe esse esfriamento das pessoas. Praticamente, a gente tem que estar adulando as pessoas para irem numa missa, para participarem de uma pastoral, de um movimento, da comunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que fazer um sacrifício maior para poder ver Jesus, para poder se relacionar com Ele. Ah, mas alguém pode dizer, eu me relaciono com Cristo na minha casa, eu rezo todo dia na minha casa, tá bom demais. Não tá bom coisa nenhuma. Se fosse assim, Jesus não teria instituído a igreja. Jesus não teria deixado os sacramentos, porque cada um podia ficar na sua casa normalmente, cada um podia ficar do jeito que quisesse. Jesus vem a nós, mas precisa ser uma via de mão dupla. Jesus vem, mas a gente também tem que fazer um esforço para ir atrás dele. Foi ele que disse: quem não pega a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Muitos ficam esperando aposentar, muitos ficam esperando não chover, ou então o sol está muito quente, ou então está calor demais para ir para a missa. Mas depois que fica ruim, que fica doente, que fica passando algum tipo de infortúnio, aí agora todo mundo, entre aspas, é obrigado a rezar por aquela pessoa, pedir por aquela pessoa. Não que nós que participamos estamos isentos disso, não. Mas é porque buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Vamos até Ele. Zaqueu, ele fez um sacrifício muito grande de subir numa árvore.
Não só o fato de subir na árvore, que para ele, se ele era pequeno, subir na árvore deve ser um sacrifício muito grande, mas de se sustentar lá e depois de descer. Mas ele teve a alegria de acolher Jesus em sua casa. E toda a sua vida foi transformada por Cristo. É isso, é esse o sentimento que a gente tem quando se deixa relacionar-se por Cristo e com Cristo. Ele quer transformar a sua vida. Mas não é só nos momentos difíceis, nos infortúnios da vida, não. É todo dia, é sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos, repito, fazer um sacrifício maior para podermos encontrar com Jesus. Quantas pessoas, hoje eu não vou não, porque eu estou assim, assim, assado. Hoje eu não vou não, porque chegou visita. Hoje eu não vou não, porque... E aí tem muitas desculpas para poder justificar o porquê não foi. E deixa a oportunidade passar. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver neste mundo. Nós não sabemos se ainda teremos muito tempo assim para poder repetir o encontro formidável com a pessoa de Jesus. Quanto antes, melhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Dom Anselmo, de saudosa memória, era bispo lá da nossa diocese de Januária. Ele dizia assim, ó, se nós soubéssemos o valor da missa, nós íamos todos os dias, não perdia uma. Se nós soubéssemos o valor da Eucaristia, nós íamos ajoelhados recebê-la. Mas, infelizmente, esse valor a gente está perdendo. Infelizmente, a gente está perdendo. Resultado, nós estamos não só perdendo esse valor, mas nos perdendo no vazio, porque quando essas coisas, essa religiosidade, essa fé, essa devoção, esse amor a Deus vai caindo, nós também vamos caindo num vazio. E aí, reerguer é muito difícil. Graças a Deus, a gente não pode apagar um pavio que ainda fumega de jeito nenhum. Mas é necessário cada um de nós fazer a sua parte. Cada um. Ah, mas com essa pandemia eu não posso sair. Com essa pandemia você não pode sair para a igreja, mas para os outros lugares você pode. Para os outros lugares você pode ir para tudo quanto é canto, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir, vamos pensar como o Zaqueu, fazer um esforço para poder se encontrar com Jesus, para poder estar com Ele, para poder... Ele fica tão feliz, tão alegre quando a gente vai lá e participa da missa e o recebe na Santa Eucaristia. Se Jesus fica alegre, é porque Ele quer também nos fazer alegres e satisfeitos. Que Deus abençoe a todos. Bom dia!